Vamos ver aqui o vídeo da Kaiobaka de Bleach é só mais um Isekai genérico. Bait, né? Bait. Não vou xingar. Não vou xingar. Não vou xingar. Vamos ver aqui qual que vai ser o argumento. Porque no vídeo passado do nosso react, que você pode procurar aqui no YouTube, ela falou que Bleach era muito expositivo. Soul Society já começa a ter um monte de coisa que tá mais nas outras camadas. E até o que tá na cara, as pessoas não entendem. Eu falei que ia cobrar. Estou aqui. Pague o aluguel. Bora lá. A saga... Isso! Apareceu o CMD pra... Porque eu entrei no rede de canais, tá cheio de vírus. da Soul Society é uma aula de como fazer um Isekai que presta. Mas antes eu quero aproveitar Que é aquele negócio, né? Bleach nada mais é do que um Isekai de garota mágica. esse espacinho pra poder corrigir o pessoal dos comentários do vídeo anterior que suporam que eu tinha levado um spoiler sobre o poder da Orihime. E não, eu não tomei spoiler. Na Porque ela falou sobre... Ela disse exatamente o que é dito depois, bem na frente da história, né? verdade, no primeiro momento que ela ganha aqueles poderes, já mostra, eles já contam pra ela o que exatamente que aquele poder faz. Ou seja, poder falar que tudo... Volte à situação que estava antes de ser destruído. É porque a explicação ela é certa, mas não é completa, né? Porque ela rejeita a causalidade das coisas. Né? Então, ela retorna aquilo, não só, tipo, aqui fala, volta à situação. Esse é o efeito, né? Mas o que causa esse efeito é ela retroceder na linha de acontecimentos. Né? Não exatamente voltar no tempo, mas algo parecido com isso. Né? Que no caso ela consegue trazer as coisas, né, ou então as pessoas, de volta à forma original antes de serem destruídas, que é o que a fadinha ali diz. Mas enfim, voltando. Esse arco ele pega tudo aquilo que era bom no arco anterior e melhora bastante. Aí agora, o que é ruim, ele praticamente joga no lixo. Os momentos de... Eu tenho uma parte que eu não gosto da Society, que é o que me faz não botar ela no tier S dos meus arcos, né, preferidos, assim, que é o início. É o fato do Ichigo ficar preso com o Ganju, falando que não vai sair de lá enquanto não bater no Ganju, e a Rukia lá, relógio contando para ela ser executada. Eu acho que é imperdoável essa parte, eu não gosto. Fico muito revoltado. Dá pra ver que é totalmente situação da semana para enrolar e acaba estragando muita coisa ali do personagem. Estraga o arco? Não, mas para mim é uma mancha. A povo fala, narrador só passa pano pra Bleach. Não, mas isso inclusive é um negócio que eu passo pano direto em vários outros mangás para interações assim. Mas pra Bleach eu não passo. Porque pra mim eu boto num patamar acima. É o meu mangá preferido e eu vou cobrar mais ferrenhamente do que outros. Só que como as pessoas normalmente só falam mal, elas acabam prestando atenção só nos elogios. Mas quem é fã de Bleach já me chama de hater de Bleach. Porque eu critiquei muito a luta da Nanao e do Kyoraku contra o Lily Barro. O nego falou, o narrador esse cara é hater de Bleach. Tem comentário, pode ir lá no vídeo agora, vai ter lá, esse cara é hater de Bleach. Fazer o quê, né? Porque eu falei que era o pior episódio do arco final. Aí o nego me xingou pra caramba. dispositividade dessa parte do mangá, eles são muito bem pensados. Eles não soam como se o Chichikubo simplesmente tivesse que explicar alguma coisa pra gente e não soubesse muito bem a forma como fazer isso. Não, agora eles cabem muito bem na boca dos personagens que estão ali falando. Mas nós vamos aprofundar nisso quando eu falar do arco do Ishida. Mas o meu personagem favorito com certeza é o Urahara. Por causa dessa característica das cenas dele, não parece... Cara, e o Baki, você mandou uma do como é que é? Qual que é o meme que eu vou falar? Eu não sou como as outras. Qual que é o seu personagem preferido? Urahara. Porra. Caraca, mano. pararem pra poder falar coisas desnecessárias. E ele também não fica fazendo uma cara de tadinho que deixa óbvio os sentimentos que ele tá passando ali, né? Que tá acontecendo ali na mente dele. Não. Pelos ângulos, pela movimentação dele. Porque ela tá falando isso porque eu disse que ia cobrar. Disse que ia cobrar. Agora vai ter que interpretar, mano, cada quadro. Por causa desses pequenos detalhes, a gente já saca. Esse arco mantém essa característica de fazer lutinhas 1x1. O que geralmente, pra mim, é uma característica bem cansativa, assim. Isso é uma coisa que, no caso, eu elogio bastante em Black Clover, que eles inovam bastante, sempre trazendo lutinhas bem coletivas, né? Uma coisa que eu acho muito legal. Aqui em Bleach... Black Clover tem essa característica mesmo, é bem legal o fato deles terem batalha em grupo. Em Bleach é duelo, pique Ronin, pique Samurai, essas coisas assim. Então, a maior parte do tempo vai ser 1x1, porque o que importa ali para muitos dos personagens é o conflito de ideias entre eles, eu e você. Foda-se o resto que tá acontecendo. Coisa que vai ter até do Zaraki mais pra frente, que vai ser a luta dele, vai ser isso, né? Efetivamente isso. Foda-se o mundo, eu quero resolver isso com você.
e me resolver no processo, né? Mas falando sobre o Isekai aqui, que eu tô vendo que o povo tá puto no chat, fala que é Isekai, é um bait, né? É porque a palavra Isekai, ela significa outro mundo. Você pode forçar e botar que quase toda história é Isekai. Tá? Até porque esse termo, você pode até brincar falando que quando o personagem, você tá em casa, a história começa em casa, e depois o personagem vai pra universidade, e sai do bairro dele, vai pra universidade, vive só na universidade, isso dentro de uma história é uma troca de mundo também. Né? Ela vai saber muito bem disso, porque vai estar escrito no livro do Christopher Vogler, nas palestras dele e tudo mais, que é o mundo normal e o mundo místico, ou mundo paranormal, ou mundo especial, como é o termo mais usado. Que é exatamente quando o personagem sai da zona de conforto dele, vai para um lugar onde não tem mais volta, blá, 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 e vai ter todo o processo da jornada do herói, que não é uma técnica, é um arcabouço, né? É um guia. As técnicas vão estar dentro de cada pequena etapa ali, só que as pessoas nem sabem das técnicas, mas usam as diretrizes porque geram situações interessantes para uma história, ou que te ajudam a gerar as situações, né? Sempre já dei esse exemplo aí da recusa do chamado, que normalmente gera discussão de personagem, que isso ajuda a desenvolver personagem, aumenta a tensão, faz dá promessas para o futuro, tipo, você vai se fuder se você for, não faça isso, olha aquele problema. Então, enfim, você tem várias características aí que você pode ganhar se você faz isso. As pessoas não sabem disso muitas vezes, até os escritores iniciantes não sabem, mas eles usam isso por quê? Porque funciona. Porque todo mundo fala que é para usar, ele fala, realmente, é legal, fica bacana. Mas por que fica bacana? Por causa dessas outras 1 milhão de camadas e técnicas que a gente conversa. Mas indo para um ponto de vista um pouco mais próximo de vocês, da audiência, o Isekai, antigamente, ele era realmente retratado como a saída de um personagem para um outro mundo, literal, um outro mundo, uma outra dimensão, um outro planeta, alguma coisa assim, onde a história primariamente se passa nesse outro ambiente e você tem algumas características de, tipo, desconhecimento, fantasia, não dá pra voltar pra casa quando você quer, etc e tal. Né? Então, Digimon vai ser um ótimo exemplo disso pra Kodomo. Você vai ter 12 Kingdoms, vai ter Guerreiras Mágicas de Rayearth, você vai ter... esqueci o nome. Tem vários outros antigos aí que são nessa pegada. Só que, devido ao crescimento do Narukei, que é o site japonês de escrita, você teve algumas obras que foram se destacando e fazendo muito sucesso. 3 grandes obras dessa brincadeira aí Re:Zero, Mushoku Tensei, Sword Art Online. E tem outras também, né? Mas acho que essas aí a galera vai conhecer. E o Narukei já existia muito tempo antes disso, e ele já tinha o tipo de obra. Você vai ter também, na verdade, o primordial, né? Um dos isekais primordiais do novo tipo de isekai, que é Zero no Tsukaima, que é da garota de cabelo rosa. Esse aí é o avô, vamos dizer assim, né? O povo fala que Mushoku Tensei é o avô, mas o Zero no Tsukaima veio antes, inclusive. E Zero no Tsukaima bota muitas das bases que o Mushoku Tensei vai usar também, por exemplo. Esse site, Narukei, ele é frequentado por um público específico. E esse público gosta de muitas coisas do otaku japonês. É viciado em Monster Hunter, gosta de, ecchi, e por aí vai. E aí, a popularidade desse site cresceu tanto, explodiu tanto, os trabalhos ficaram tão populares, que o Isekai, ele deixou de ser o Isekai que a gente conhecia dos anos 90 e 2000, para se tornar o Isekai de pós-2010, que é o Isekai Narukei. Que não é nem um Isekai, necessariamente, nesse sentido, né? Como ele tem muitas outras coisas específicas que tornam ele um outro tipo de Isekai. Só que, como aqui no Brasil a gente está distante desse tipo de coisa, as pessoas não sabem das terminologias, e também não dá nem para cobrar isso, eu estou aproveitando aqui para explicar para vocês entenderem que quando uma pessoa fala Isekai, ela pode estar falando de 1 milhão de coisas diferentes. Você tem que deixar bem claro o que está sendo comentado aqui. Elas continuam sendo bem individuais. Mas, aqui, todas as lutinhas, elas têm bastante personalidade. Seja por conta da boa utilização de cenários e de vestimentas, e também de habilidades simples para poder resolver as lutas. Como é o caso da luta do Ganju contra o Ayasegawa. É o nome dele? Caraca, é isso mesmo, acertei. Isso, em particular, é uma coisa que costuma ser bastante ignorada, não só pelos animes, como até pelos filmes de ação que são mais genéricos. O que, pelo menos pra mim, isso é bastante decepcionante. Isso é uma característica que o Togashi consegue fazer muito bem nos mangás dele, que é o que me faz gostar tanto das lutas de Hunter x Hunter. E aqui em Bleach, nessa saga, o Chichikubo, vez ou outra, também se utiliza bastante disso pra poder
compor o molho ali da luta que a gente tá lendo. De uma forma que elas ficam bastante legais. As lutinhas aqui, elas também podem ser muito maneiras por causa da importância delas do arco de certos personagens ali que estão lutando. Como é o caso do Renji contra o Ichigo e depois também contra o Byakuya. E Simplesmente uma das melhores lutas de Bleach inteiro, Renji contra o Byakuya. Vai falar da interpretação da profundidade do simbolismo da luta do Byakuya? Agora eu vou fazer muito bullying. Eu vou fazer muito bullying com o Carioca. também é o caso do Ishida nessa luta animal dele contra o Mayuri, que nós vamos falar mais depois. Outra coisa que também pode ser o molho ali da luta, que é o que torna ela interessante aqui nesse arco, também é porque em algumas delas ele se utiliza da luta para poder apresentar de uma forma mais natural como aquele universo funciona, de uma forma que não é óbvia, dando pra gente detalhes das relações ali dentro de um mesmo grupo, como na luta do Ayasegawa contra esse outro mano aqui, como até nessa relação dos grupos de grupo, Pô, como na luta do Ayasegawa contra... Tá chamando o Hisagi de mano, pô. Hisagi é o personagem mais odiado pelo Kubutaki. Mas a gente não sei por quê, porque o Kubo não gosta dele. Quer dizer, nunca falou isso, mas o Hisagi só se fode. Mas todo mundo gosta do Hisagi. O Hisagi faz incríveis, sei lá, tipo, 2 coisas na história. Todo mundo fala, caraca, o Hisagi é muito brabo. esse outro mano aqui, como até nessa Chama o Hisagi de mano, não. relação Respeito. dos grupos de um para com os outros. Isso em específico de cada grupo ter uma lógica muito clara, interna, servir a fins diferentes e cada um deles ter uma dinâmica de relação muito própria, de como se tratam internamente e também externamente, dá uma naturalidade para o funcionamento daquele lugar, com essas intrigas entre os grupos, aqueles que são mais bem vistos, aqueles que não são. Mas enfim, esses momentos... Isso é uma coisa muito legal da Soul Society que dá o valor pra ela aprendido de Cavaleiro do Zodíaco. A gente tem que dar o mérito aos mestres, né? Que o arco das 12 casas ele consegue se destacar muito do que veio antes e até do que vem depois, por exemplo, de Poseidon, né? Porque você tem a intriga interna do que está acontecendo naquele grupo militar. Os Cavaleiros de Ouro tem uns que são traíras, tem uns que estão enganados, tem uns que estão com dúvidas, e a interação deles um com os outros, alguns brigam, outros se ajudam, e quem quer o quê. Isso em Bleach é potencializado ainda mais, né? Então você tem, enquanto a gente está tendo a trama principal, você tem várias outras subtramas que apresentam outras partes da história e que complementam o que você está acompanhando e geram mais dúvidas positivas sobre outras coisas que estão acontecendo, né? Então isso faz com que seja muito legal acompanhar o arco da Soul Society por causa dessa, todo esse esquema. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que falha na guerra final é que a gente não teve foco interno nos Quincy's. Não necessariamente essas coisas, mas algo equivalente para eles. E aí prejudica que a gente não conhece tão bem os Quincy's como a gente conhece os capitães. Obviamente, de explicação das relações entre os grupos, obviamente são momentos de expositividade. E eu acho que eles servem muito bem para ilustrar que o problema não é a expositividade em si, mas sim você não se dar ao trabalho de fazer ela de uma forma que vai se encaixar de forma natural ali na sua obra e nem de uma forma criativa. Ou então coerente ali dentro do universo. Que é o que eu falei que Gachakuta peca bastante e aqui em Bleach eu sinto que o Chichikubo nessa saga conseguiu fazer muito bem. É porque é que a gente demoniza exposição porque escritor iniciante sempre falha na mesma coisa. É batata, batata. Primeira coisa, muito blá 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 pra coisas que não importa. Você fica, mano. Mas é que você tem várias formas de fazer exposição. Tipo, personagens estarem conversando com características interessantes de diálogo e soltarem informações. Você pode dizer que efetivamente é uma exposição? Sim, mas ela é várias outras coisas além da exposição. Então, o ideal é quando você tem esses outros valores narrativos, vamos dizer assim, nesse tipo de situação. E aí, e às vezes faz, como pode dizer? Às vezes um autor vai escolher fazer uma coisa direta e expositiva para poupar tempo do resto. A vida, a produção é assim mesmo, nada vai ser perfeito. Mas também pode acontecer de que é uma situação onde aquilo ali não é só lógico como necessário. Tipo, o personagem perguntou o que está acontecendo, por exemplo, né? Mas Bleach é de uma outra época. Gachakuta é um mangá de hoje em dia. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. O nego acha que storytelling e desenho é igual placa de vídeo, sabe? Que fica desatualizado. Não, caralho, não existe isso. Ai, a arte é datada. Mano, a arte não é placa de vídeo, não, caralho. Como assim? Então,
Gachaco tem problemas de escrita mesmo. É isso. Tem muitos problemas de escrita. É a vida. Você pode pegar vários outros mangás modernos que não vão ter esses problemas. Cara, mas as pessoas, elas não entendem se você não esfregar a informação na cara delas. O público de hoje é assim. Todo mundo vê anime com o celular. Infelizmente é verdade. As diretrizes internas da Netflix falam que você precisa escrever um roteiro levando em consideração que a maioria do seu público não está prestando atenção, então tudo tem que ser dito explicitamente várias vezes. Isso é verdade. As diretrizes das séries da Netflix obrigam os roteiristas a fazerem isso. Eu sei, eu só estou, Lucas, estou comentando o assunto, caceta. E é bizarro, cara. Quando eu descobri isso, eu já era revoltado com essa porra de Netflix, né? Mas agora, hoje em dia, tá pior ainda. Eu fiquei mais puto ainda. Então, infelizmente, os hábitos dos consumidores, né, acabou virando outra parada estranha. Mas isso não tira o fato de que é mal escrito, caralho. Não segue o que a gente tem de conhecimento das técnicas que ajudam na absorção, na transmissão, na interpretação, no armazenamento dessas informações. A história fica mais rasa, fica mais desinteressante. É o ciclo vicioso, né? Então não, foda-se, filtro público mesmo, caralho. Virei elitista nessa porra. O público é burro. Então foda-se que é burro. Só vai ser obra de inteligente. Se você não conseguir fazer a prova do Enem pra estudar, pra jogar, pra ler, ó. Pra ler o mangá, você não vai ler o mangá também, não. Vou morrer pobre. Mas não vou morrer escrevendo história pra gente burra. Tenho certeza que a minha história vai ser bem burra pra vender muito e eu não ter mais problema de dinheiro. Eu sou um baita filha da puta hipócrita. Sozinho na frente da cara. Pode até ter, sim, uma relação com o público de hoje, que está acostumado a estímulos audiovisuais mais rápidos e a velocidade, né, com a qual tudo tem acontecido nos animes e nos mangás. Mas isso não quer dizer que essa tendência seja boa e muito menos que eu, que vejo anime desde 2009, tenho que achar isso legal. E também, não é todo anime que cai nisso não. Dandadan, por exemplo, sabe muito bem aonde ele tem que ser rápido e aonde ele tem que ser lento e progressivo. Dandadan de exemplo, porra, aqui é a aula do TikTok, né? Caralho, da Dandadan de exemplo você me complica, cara. Porra, esse é o parâmetro de história bem escrita que quebra padrões. Porra. Não, tudo bem que ela não falou isso, né? Mas é o que o público do TikTok vai manjar, né? Então não dá nem pra falar muita coisa. Pega Frieren, sei lá, mano. Entendeu? Qualquer coisa, cara. Frieren? Ah! Uh! Tamo aí. Então vamos que vamos. Pô, pega Dungeon Mesh também, é outro legal, pô. Mas enfim, voltando. Como esse arco é bem grande, com mais de 100 capítulos, isso se reflete na paciência do autor. Só vai citar mainstream porque, porra, o que é o famoso? Aí vou citar The Legend of the Galactic Heroes. Aquele cultizão, nunca vi. Vou citar pra parecer cult. Aí também não, cara. Um moleque de 12 anos vendo ela no TikTok não vai saber de porra nenhuma. Não adianta ficar citando, porra, coisa muito, muito torta, tá ligado? Não vai conectar, o argumento vai parecer pretencioso e não explicativo. Trabalhar arcos de vários personagens que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Não sei se é porque eu já conhecia boa parte desse elenco de personagens por causa do joguinho de Bleach de PlayStation 2, inclusive jogaço. Mas eu senti bem rápido que eu já conhecia todos eles. Tanto os capitães, quanto os tenentes, quanto aqueles que estão até abaixo dos tenentes. Eu acredito que seja também por ele se dar tempo a ter esses diálogos lentos, que demonstram bem as personalidades deles ali interagindo com vários de personagens diferentes do elenco. O que mostra pra gente, por exemplo, aonde reside os seus tons cômicos, se eles são personagens mais sérios, e também apresentar trechos do passado de vários... Quer dizer que no capítulo 125 tá mostrando um negócio que tem uma parada, que responde uma pergunta, que depois o povo fala que nada foi explicado, nada foi apresentado, e o negócio é reiterado várias vezes pra você não esquecer, mas não, o Cubo Tight não escreve nada, é tudo tirado da bunda. Desses personagens, mostrando inclusive as relações que alguns deles possuem. Isso faz com que, somada às claras personalidades... Não spoiler, qualquer um que estava no Bleach Project em 2008, 2007, 2006, 2005, já estava discutindo. Pô, gente, é isso, né? Todo mundo... Provavelmente. Aí o Kubo veio com uma entrevista falando:
fulano não terá aquela coisa. Aí eu defendi essa parada eternamente, falando, não, o autor disse que não vai ter, porra. Aí tem. Você está sendo elitista, então narras? Você gosta de Elite? Então você não tem raiva do Jeff pelo que ele fez e sim porque ele não te chamou. Jeff, você tá falando Jeffinho? Porra, sai daqui, cara. Olha os assuntos que os caras trazem, nada a ver, mano. Pô, pena que eu não posso dar blacklist nas pessoas que doam dinheiro nessa merda. Habilidades bastante exageradas, o que deixa os personagens bem mais carismáticos, nós nos cativamos por eles de uma forma bem mais rápida, ou sentamos um ódio mortal por eles também muito rápido, como é o caso do Mayuri. Então, por mais que, obviamente, a gente acompanhe mais o Ichigo, vocês me explicaram, mas eu esqueci qual que é a pronúncia certa. Enfim, por mais que a gente acompanhe mais o Ichigo do que qualquer outro personagem, muitos deles também estão passando por arcos interessantes, ou então, de alguma forma, compondo ali o problema maior da saga. Seja participando ativamente ou tentando descobrir a razão para essa quantidade doida de coisas absurdas acontecendo uma atrás da outra. Porque, além deles estarem lidando com os invasores, que são um grupinho de protagonistas, eles também estão divididos internamente. E tem cada um deles as suas próprias pretensões diante disso tudo. O fato, então, desse arco ser tão grande traz uma outra característica, que é, o Chichikubo, ele não tem pressa para chegar aonde ele tem que chegar. Os personagens dão voltas, aprendem coisas novas. E é tudo ainda dinâmico e rápido, né? O ritmo é super gostoso de ler. Ao mesmo tempo, os capitães são enganados, ficam em dúvida, se enfrentam, argumentam. Tudo isso gera uma sensação muito específica no leitor. E os personagens, eles são bastante vivos. Não parece que eles estão sendo guiados pelo roteiro porque o autor precisa que eles cheguem em um ponto específico. Como assim, Cário? O que você quer dizer com isso? A saga introdutória, ela tinha um roteiro meio engessado, que nem eu já falei. Eram sempre Temos nossas concordâncias e discordâncias. Fica a recomendação de vocês verem o react passado também. micro-arcos com uma lógica bastante parecida, o que faz com que tudo precise se resolver relativamente rápido. Então nós já temos uma boa noção desde o começo de como os personagens vão agir na saga até o final. Aqui é o exato oposto. Como tem todo esse mistério por trás, que nós não sabemos muito bem a razão para certas coisas estarem acontecendo, e os personagens também não sabem, isso faz com que as suas ações sejam meio imprevisíveis. Até os personagens planos, em seu caso, como o Zaraki, a Hanatoro, a tenente do Zaraki. O Hanataro. Ô, Hanataro, caraca, caralho, não sobra nada pro Beta, mano. Coitado. Tomou até misgender ao vivo, cara. Só por causa da postura, mano. O cara anda olhando pra baixo. Desanimado, não sei o que e tal. Não é nem respeitado mais, cara. Tá tomando misgender assim, mano. Na cara. Que, enfim, eles todos são meio assim. Em suma, não dá em nós a sensação de que ele escreveu o que ia acontecer e só depois pensou em como os personagens iam fazer isso, pra poder chegar aonde ele quer. Talvez só as entradas triunfais do Ichigo no momento certo, que enfim, isso com certeza ele pensou pra ser desse jeito, o plano do vilão, né, e o arco do Ishida. Essas três coisas com certeza foram planejadas antes. Porra. Eu posso dar algumas outras coisas que com certeza foi planejada antes. O Range versus o Byakuya, toda a luta deles, a Bankai do Range é o macaco que tem um rabo de cobra, né? Mas que a habilidade da Bankai dele é o quê? É se esticar, certo? O Range, o macaco do Range, ele está lutando contra o Byakuya. O Byakuya, ele é basicamente Sol da Meia-Noite e também o Shinigami, representado na Lua. O Byakuya é o Shinigami perfeito, enfim. A Lua tem a representação da Lua também, que são os Shinigamis, os deuses, entidades divinas e coisas do tipo. Tem um vídeo meu das Bancais falando só sobre isso. A luta deles é o paralelo ao conto do macaco que tentava alcançar a Lua. O macaco que fica pendurado na árvore tentando alcançar o reflexo da Lua na água. Esticando o braço, que é exatamente o que a Bankai dele faz, né? Ela estica aquela cabeça de cobra até pegar a pessoa. E ele não consegue, porque ele tá indo atrás do reflexo, né? E aí ele também perde a luta, ele não consegue alcançar, mas ele perde a luta, mas ele consegue, tipo, arranhar, né, o Byakuya. O Byakuya reconhece ele nesse processo. Então a gente já tem um vídeo comentando essa luta toda também aqui no canal de Reacts, não sei qual é o vídeo, mas essa luta aí também, o nome dos personagens, as bancais, o esquema da luta, a relação entre eles. O Range, ele quer se tornar como o Byakuya também, ele quer ser reconhecido pelo Byakuya também, enfim.
De resto, é como se fosse uma relação de troca entre o autor e os personagens, como se o Tite Kubo sempre estivesse sentindo o que aquele personagem vai querer fazer em seguida. A partir daqui, esse vídeo terá spoilers até o capítulo 178 de Bleach. Vocês foram avisados. Como eu já falei muito bem até agora e vocês não vão vir com esse papinho de que eu sempre critico tudo, vamos falar o que eu não gostei agora desse arco, então. Momentos pra saber se ela vai ser aprovada pela Cubologia. A forma como o autor se utiliza do Chad, a Orihime e o Ishida. Ok. São críticas ok, mas se ela vai falar disso em Bleach, ela vai ter que reclamar disso em todos os outros mangás que ela lê. Todos. One Piece, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Black Clover, tudo. Pior que Black Clover manda bem com os personagens secundários mesmo. Black Clover se consegue safar nessa. Mas, de fato, tipo, a Orihime vai ficar mais distante nesse arco. Ela acaba sendo um personagem de suporte. Mas esses personagens, eles não são necessários para tornar o arco bom, né? O arco já é ótimo com a participação deles da forma que tá. Tipo, querer que eles façam mais, sendo que aquilo não foi devidamente preparado ou prometido como algo grandioso, acaba virando e se. E eu não gosto de criticar e se. Tem que tomar cuidado. Mas o Chad o Chad, eu não consigo imaginar o Chad perdendo, né? Aqui que nasce a grande frase. E realmente a partir daqui é só desgraça pro Chad. Mas nesse ponto aqui eu não acho que tem nada demais com ele perder. O Ishida tá tudo certo. A Orihime, ela acaba sendo responsável por ajudar os personagens de uma forma muito importante que todo mundo esquece, né? É graças a Orihime que o Zaraki ajuda o povo. As pessoas esquecem completamente esse pequeno detalhe. Que a Orihime fica junto da Yashiro nas costas do Zaraki, orientando ele, né? Então, eu acho que a Kukaku e o Ganju são mais dignos de reclamar do que o Chad e a Orihime, sabe? Sério. Deixa eu explicar primeiro pra você. O arco do Ishida é bastante Eu, infelizmente, já falei antes dela falar pra parar. Aqui o pause é no gatilho. interessante e eu vou falar mais. Deixa eu explicar primeiro pra você. O arco do Ishida é bastante interessante e eu vou falar mais dele depois. Só que ele me dá uma sensação de que o Ishida tá ali só pra isso. Pra ter o seu enfrentamento ali com Mayuri. Porque ele não faz mais nada na saga de relevante. Além disso, e Mas precisa? de servir como um meio ali pra gente descobrir mais elementos do universo. Ele não descobre nada impressionante que não tem a ver com o arco dele. Não impede. Pô, mas... No arco dele tem um monte de coisa impressionante. Pô, mas fora do arco dele não faz nada. Mas o arco dele não é ótimo. Aí você me complica, cara. Aí você me complica. Porra. De algo de acontecer. Não enfrenta mais ninguém além do Mayuri. Eu atribuo um pouco a culpa. Porra! Caralho! Ele se estoura todo pra derrotar o Mayuri. Cara, esse inútil, porra. E ele vai, mano, ele vai lá só pra meter bala nos caras mesmo, mano. Ele vai pro teste com a Senrei, né? Acho que é o nome da luva, preparado para se matar. Pra vingar os Quincy, porra. É pra isso que ele vai. Culpa disso no fato do Tite Kubo não gostar de lutas coletivas. A Orihime, ela tem o papel dela ali de healer. Beleza. Não healer, mas ela também acaba trazendo aliados, né? Os membros da Divisão 11 viram aliados dela, inclusive o Capitão, o Zaraki. Mas isso também nunca é usado pra poder curar algum personagem que a gente se importa. Diferente de boa parte das pessoas. A função dela ali, a Orihime, nesse arco, ela foi porque a Rukia é minha amiga. E eu quero salvar ela, igual ela me salvou. É isso. O foco não é ela tá lá de quase que apoio moral mesmo. Esse não é o arco dela. Ela tá lá de apoio moral. Ela ajuda? Ajuda. Ela ajuda o Ishida, ela ajuda conseguindo os membros da Divisão 11 e ajuda conseguindo o Zaraki. E depois vai lá dar uma cura na galera final. É isso. Ela não é o foco. O foco aqui tá no Ichigo. E a história inteira vai ser o foco no Ichigo, né? Porque é uma história focada no Ichigo. Ele é o pilar principal da história, que inclusive eu acho que é exatamente isso que vai atrapalhar a quantidade de personagem que o Kubo colocou na história, né? E o Chad, ele fez o que era... Mano, o Chad fez o que era pra ele fazer. Era mostrar como que os adversários aqui são incrivelmente poderosos. Coitado do Chad. O Chad... Eu reclamo porque eu gosto do Chad, mas efetivamente ele fez o que ele tinha que fazer ali. Alguém perdeu, né?
um protagonista perdeu, caraca, que merda. É gerar tensão, esse tipo de coisa. Pois, eu gosto bastante da Orihime. Ela claramente fala coisas só pra poder deixar os outros ao seu redor mais tranquilos, não se preocuparem com ela. Algo que a Rukia também faz, mas depois ela fica fazendo essas caras de cachorrinho que caiu da mudança. De modo que deixa óbvio os verdadeiros sentimentos dela. Agora, a Orihime, um olhar preocupado do Ishida já é o bastante. Ah, Cário, mas a situação é diferente. A Rukia tá prestes a ir pro Vasco, pô, tadinha. Eu não falei que não tem justificativa pra isso. Eu só atestei um fato que me incomoda. Mas sim, é óbvio que é mais interessante nesse arco que o... Do que a Rukia ficar... A Rukia não, a Orihime fazer isso? É que não sei se ela lembra. A Rukia... Caraca. A Orihime cresceu com pais abusivos. A ponto do irmão dela, com, sei lá, 12 anos de idade, fugir de casa com a Orihime bebê. Porque os pais batiam neles dois, inclusive no bebê. Então, não sei se a Orihime era bebê ou criancinha, né? Era 18 anos? Era 18 anos e ela já era criancinha, então ela não era bebê. Ela era criança. Então ela cresceu numa casa abusiva, né? Onde ela precisa não dar problemas. O que eu me sinto não importa. O que importa é manter a harmonia, né? Então faz parte da personagem. Ela tem essa síndrome aí de... Não sei qual seria o nome dessa síndrome, mas o arco de personagem dela vai ser ela mudando isso, né? O que vai acontecer no final de Bleach, ela falando aquela frase pro Ichigo. Que mostra muito do que ela mudou. E também o que ela vai fazer no arco dela, no segundo arco de Bleach, grande arco, né? Ela vai fazer uma coisa por vontade própria. Eu quero fazer isso para poder ajudar. Eu vou me arriscar, eu vou fazer e pá. E aí vai ter ela dando tapa em arranca, vai ter ela olhando com dó de arranca menina que vai espancar ela. E aí, mano, as pessoas só esquecem como esse arco pro Orihime é muito bom e bota ela com uma personagem muito forte. Cujo quem tá principalmente sofrendo ali é a Rukia, deixar os sentimentos dela mais óbvios do que os da Orihime, ok. Mas agora, a Orihime, ela também não faz praticamente nada. Ela tenta usar o Tsubaki uma única vez e dá errado, e depois fica sendo carregada, até literalmente, por todo mundo. Além de que, se eu não me engano, ela só faz 3 escudos a saga inteira. Eu, sinceramente, queria ver mais dela. Agora... Calma. Vai ter um mini arco, o próximo arco vai ser o momento. O Shed nessa parte, pra mim, faz muito sentido porque é de tanta pessoa gostar desse personagem. Ele, de fato, além de ser bastante engraçado, ele também fica protegendo os outros de uma forma bastante carinhosa, preocupada. Ele se dispõe a ficar sozinho ali na Soul Society e deixar o Ishida ir com a Orihime, o que é essencial pra ele ficar ileso, já que ele não ia ter como parar a queda sozinho. Além de que também tem esse momento que mostra o flashback da amizade, né, do Shed com o Ichigo, que também é interessante pra poder ilustrar a razão pra enquanto tá todo mundo de perna bamba pro Kyoha, a Orihime não. Pro Green Joe, a Orihime não. Fala dela. Eles dois se importarem tanto um com o outro. E também a razão pela qual o Shed se dispôs a se colocar em risco, indo até ali arriscar a própria vida para poder ajudar o Ichigo. Mas ele, até mais do que a Orihime, não tem ali nenhum tipo de papel importante na saga. O papel dele é mostrar o poder dos adversários. A gente sabe que ele é poderoso, pro nível que a gente tá, né? E aí ele vai encontrar um personagem onde nenhum deles quer lutar, mas eles precisam, e o Shed vai estar confiante de que vai conseguir fazer alguma coisa, e ele perde de forma clara e drástica, né? Tipo, fácil. E isso vai servir para mostrar, olha só o nível das pessoas que eles vão enfrentar, o que ajuda a aumentar a tensão, e falar, se o Kyuraku for um inimigo, a gente tá ferrado. A função dele no arco é prática. Eu não consigo culpar, falar que tá errado. Aí vira aquele negócio, eu queria mais e tal, aí vira o IC que eu não gosto de criticar. Eu não acho que pro que foi escrito tá ruim. Tá bom nesses parâmetros. Aí vai da percepção de cada um de querer mais ou não do personagem. Né? O que tudo bem, ele ter ido pode vir dessa coisa que eu falei, dos personagens terem quase que autonomia própria. Mas ele não tem nem um certo arco ali sendo desenvolvido, que é o caso do Ishida. Não, o Shed, nesse ponto da história, eu acho que é ok isso acontecer. Porque o arco tem outras coisas mais importantes pra trabalhar. Senão você vira uma parada que não é o que o autor tá escrevendo. Só que depois desse ponto da história, é isso aí que ela falou. O Shed é abandonado, não é bem escrito, é mal desenvolvido. Ele vira um meme. Infelizmente, essa é a verdade. O Shed é muito mal trabalhado na história.
Qual a Orihime? Ele enfrenta uns figurantes e aí depois aparece esse cara que eu esqueci o nome. E aí, obviamente, ele perde, né? O Shed, que começou a aprender a usar os poderes ontem, conseguir derrotar um capitão, ia ser sinistro, realmente. E aí ele dá sorte desse capitão, são dos caras maneiros e que... Mas o Shed é forte, tá? Mesmo ele tendo aprendido a usar pouco tempo. Não foi ontem, porque eles têm todo um arco de treinamento antes de irem para a Soul Society. Eles treinam com a Eruit, inclusive, guiando eles. Então, quando eles vão lá para a Soul Society, eles já estão bem capacitados. Então, calma lá, cara, calma lá. Mas realmente, não tinha nem chance de ganhar do Kyoraku. Kyoraku precisava nem usar a Shikai dele, mano. E não manda ele pro Vasco. Pra mim, então, acabou que ficou um ponto de interrogação muito grande na minha testa, se questionando por que carambolas o Shed e a Orihime estão nessa saga. Como nós estamos falando do grupinho de protagonistas. Dentro da história, pelos motivos que ela mesmo citou, fora da história. A Orihime eu acho que é mais debatível, mas... Aí você começaria a mudar o arco, tem que ver que se tirasse a Orihime desse arco, botasse ela na Terra, fazendo outra coisa, ia ser melhor. Aí já é o tipo de discussão que eu não entro. Mas a Orihime é que é aquele negócio. Quanto menos tempo alguma coisa toma numa história, mais fácil daquilo, caso seja um problema ou mal trabalhado, é mais fácil você deixar pra lá, porque não toma muito tempo. A gente não tem toda uma parada com a Orihime, com o Shed, meu Deus, vai ter, não vai ter, sei que, parará. Não tem isso. É vapt-vupt. Então acaba que, tipo, tá bom, eles foram fazer o negócio deles ali, não deu muito certo, eles foram derrotados, acabou. Só que antes deles entrarem na Soul Society, a gente tem um momento da Orihime com o Ichigo, onde eles comentam um pouco sobre os sentimentos dele. Acho que é um dos poucos momentos que eles ficam sozinhos. E eles conversam. E isso dá uma perspectiva do Ichigo em relação ao que vai acontecer no arco. A gente pode abrir isso aqui, inclusive. Vamos lá. Aqui. Cadê? Tem interação deles, né? Você deve estar cansado. Ichigo, desculpa, não queria te assustar. Mas você deveria entrar e descansar daqui a pouco. Mas tá ok, não vai demorar muito. Tá aqui fora por muito tempo. Eu tô curando algumas pessoas aqui e tal. Estamos acabando. E quanto tempo já tá acabando? Mais umas 5 horas. Isso são 3 jogos de futebol, isso aqui e tal. Aí os caras ficam animados com a Orihime, manda ir pra casa. Você já fez o suficiente. Não precisa me agradecer, mas obrigado. Que fofinha essa aqui. Definitivamente. Cara de sorte. Para de reclamar. Lembrei porque eu tô falando dessa cena. O anime cortou. O anime corta essa cena, se eu não me engano. É uma das cenas que eles cortaram do Orihime. Porque ela pensando no Ichigo, o Ichigo vai ter uma interação com ela fica toda né, constrangidinha e tal. As pessoas mostram como que ela ficou o dia inteiro trabalhando, curando o Jidambo, curando outras almas e tal, sei que. Ela estava ocupada, se esforçando, tentando ser útil, para não ser, né, um peso, que é o que ela sente durante a vida toda, né? Isso vai ser mais desenvolvido. E aí... É uma cena pequena que dá essa... Mostra que ela fez... Tipo, ela está ajudando da forma que pode, mesmo que ela não possa fazer muito, né? O anime vai lá e tirou. Primeiro anime de Bleach, sim. É isso. Então, realmente, não é com o Ichigo em si, né? Não é um desenvolvimento deles dois em relação ao arco, mas é cenas de interação entre eles, né? Com o que ela está fazendo para não se sentir inútil. Ela mesma, né? Não quer se sentir assim. E essas são sementinhas que vão crescer depois. Agora, como isso são coisas que não são... o arco não é sobre isso. Isso não fica martelando na sua cabeça isso. São pontos que ajustam o ritmo do capítulo. É igual quando eu falo nas análises de One Piece. Isso aqui não dá pra criticar porque não gastou muito tempo. É uma coisa que aparece e acabou. Cavaleiro do Zodíaco também. Tem as coisas que são rápidas. Então, aquilo ali não é pra ser o ponto. E se não é pra ser o ponto, não dá pra julgar deveria ter sido construído de XYZ. Porque aí vira você escrevendo a obra do autor. Né? Você tem que ver o que ele preparou e o que ele entregou. Ali do Orihime, nesse arco, ele não prepara nada pra Orihime. Diferente seria se, por exemplo, a Rukia não tivesse os momentos emocionais dela. Quais são os momentos emocionais da Rukia nesse arco, por exemplo?
Ela conversando com o Renji, ela na ponte conversando com o Gin, e ela sendo resgatada pelo Ichigo. E o processo dela é: eu não quero ser salva, eu quero morrer, tá tudo certo. Enquanto não tá tudo certo, e ela vai remoendo isso na cabeça dela, até que ela tem esperança e ela fica desesperada. Vamos agora então falar. Mas não pode ser tipo desperdiçou a página ou algo do tipo, não, porque aí você, tipo, não leve isso a mal o que eu vou falar, mas quando um leitor normalmente fala que desperdiçou a página, ele fala isso porque ele não entende do que tá falando. O que é desperdiçar uma página? As pessoas têm uma percepção específica. Não, a página tem que ter apresentação de lore, tem que ter luta, tem que ter gritaria, senão desperdiçou. Não, não é isso. Existem páginas que servem para desacelerar a história, existem páginas que servem para ajustar o ritmo do capítulo em si, existem páginas que vão servir para criar um clima do ambiente, uma vibe específica. São várias características que uma página, ou várias páginas, podem ter. Então, às vezes você bota coisas de menor importância que não vão ter um elemento explosivo no arco, você vai botando de pouquinho em pouquinho, porque isso dá uma substância para os personagens agindo de diferentes formas, mostrando suas personalidades, e ajusta o capítulo para ele ter o momento certo na hora certa. E por aí vai, por exemplo. Né? Do arco do Ishida. Eu achei muito conveniente logo o Mayuri descobrir que o Ishida e Orihime eram invasores que estavam infiltrados ali. Mas tá beleza, eu não achei isso um problema. É interessante... O Mayuri sempre vai perceber tudo isso antes. O Mayuri, não tem como. Inclusive, né... No primeiro arco, existe uma mosquinha que o Jinta e o Urahara matam, né? E aí a gente vê o Renji com o óculos, que ele tava vendo tudo que a mosca via. E no diálogo, na caixa de diálogo, tá falando a comunicação com o departamento 12. 12? 12? Acho que é o 12, do Mayuri é o 12. Mayuri é o 12, né? É isso aí. Tá falando com o departamento 12. O departamento 12 é o do Mayuri, que é o departamento de tecnologia, que é dito, se eu não me engano, posso estar enganado, é dito no diálogo. Ou seja, o Mayuri já estava observando tudo o que estava acontecendo antes, porque o departamento dele é de tecnologia, como vai ser apresentado pelo personagem, e o departamento de tecnologia estava passando as informações para o Renji e para o Byakuya. Então sim, ele já sabia quem eram os invasores. Então, em seguida, como ele ficou se divertindo com eles, sem saber ainda que o Ishida era um Quincy. E nós, então, já vemos previamente, nesse momento... Mas ele não sabia que o Ishida era um Quincy, né? Ele nunca monitorou Ele nunca monitorou o Ishida. Na verdade, ele monitora o Ishida na hora que o Menos Grande aparece, porque é quando a mosquinha aparece. A menos que ele não tenha visto o Ishida por algum motivo, ou não conseguiu identificar que era o Ishida, né? Mas que tinha um Quincy vivo, ele sabe. Onde ele convida a Orihime pra ser a sua cobaia, vemos que ele é alguém bastante sádico. Ele é um maluco desprezível pra caramba, que gosta de ficar falando essas coisas em voz alta. E a gente não sabe se é porque ele gosta de assustar os outros, ou se é porque ele é desse jeito mesmo, enfim, não ficou muito claro, mas... Ela vai descobrir. Nem precisa também. Isso faz com que, logo em seguida, quando... Mas sabe o que eu falei do Mayuri, né? Dele tá observando, que realmente ela falou... o Mayuri descobre que eles são invasores, ou sabe. Mas também não tem problema. Tipo, além de não ter nenhum tipo de impedimento na história pra isso, na verdade é o contrário, tem embasamento, né? O Ishida saca o arco e demonstra ser um Quincy, faz sentido ele ter essa reação que, querendo ou não, serve pra gente descobrir que ele é o Nêmesis do Ishida. E além disso, vai fazer sentido ele começar a narrar os experimentos que ele fazia com os Quincy's. E também o sofrimento que eles passaram na mão dele no laboratório. Até chegar ao ponto dele falar do próprio avô do Ishida, que eles deixaram, sim, ir pro Vasco intencionalmente. Nesse momento eu pensei, caraca, menor, e agora, mano? Por favor, Chichikubo, não dê uma de Gegakutami, não tente quebrar as nossas expectativas. Deixa... Ai, não tente quebrar as expectativas. Pô, já deu, né, Gegakutami? Já chega de anticlímax, pelo amor de Deus. Todo santo capítulo anticlímax diferente. Já não quero mais ler a história, porra. O Ishida quebrar esse cara. E aí o Chichikubo responde, deixa com o pai. E aí tem toda essa criação da tensão do momento. Nós temos uma luta com uma coreografia muito maneira que mostra ali, né, o crescimento dos poderes do Ishida. E aqui, de novo, nessa luta, o Chichikubo aproveita para poder demonstrar duas coisas novas do universo que fazem bastante sentido. Primeiro, o questionamento do Mayuri deles terem ido para um outro mundo para resgatar uma pessoa sem ter se dado ao trabalho de
pesquisar sobre quem eles iam enfrentar lá, que é um questionamento absolutamente válido. Eu nem tinha também parado pra pensar no quanto isso fazia sentido e no quanto isso ia ajudar eles pra caraca. Pô, parando pra pensar que agora o Urahara, ele podia ter contado algumas coisinhas, né? Pelo menos pro Ichigo. Ou então a Yoruichi, né? Em todo aquele trajeto que eles fizeram até chegar ali, também podia ter contado sobre os poderes dos capitães. Enfim. Aí vem. E se o Urahara for vilão? A história brinca um pouco com isso, né? Ele vai tentar passar pra Soul Society, até mostrou esse quadro aí, faz assim, pss, ele tá bloqueado. Mas sim, tipo, eles não comentam nada por um motivo muito simples. Porque ia estragar a história. Ia tirar todos os momentos de surpresa e tensão. Esse é o motivo real. É o motivo real. Tipo, a história é mais importante como história. Não como não como realidade. Isso é uma coisa que eu comento constantemente em vários mangás. Que as pessoas tentam ver com olhos da realidade. Eu falo, cara, não. A arte está acima da realidade. Mas dentro da história, a explicação é que o Ichigo e o povo não eram. Primeiro, não era para eles terem entrado na Soul Society dessa forma. Deu errado o plano. Eles chegaram. A distorção temporal atrapalhou tudo no meio do portal lá, né? Além disso, quando eles foram entrar na Soul Society, deu errado o plano da bolinha. E eles se separaram, coisa que já não era para acontecer. E as pessoas que iriam executar o plano de verdade era a Kukaku e a Yoruichi. E as duas ficam impedidas de executar o plano. Então, eles estarem lá não era para ser as pessoas principais da atividade. Eles iam ser tipo backup. E você não conta. Tipo, vamos lá, né? Aqui agora já é. Assim como a discussão de tipo, por que eles não sabem, e aí vira uma discussão de comparação com a realidade, eles ali, eles não são soldados capacitados para saber de segredos, né? Agora, por que eles não falaram sobre os poderes dos personagens? Até onde a gente sabe, pelo menos os capitães novos, eles não vão saber quais são os poderes. Não teria como saber. O Urahara, como o Urahara meio que sabe de tudo, é capaz de saber. Agora, não contou por quê? Cara, a gente volta ao motivo principal, que é não é bom para a história. Entendeu? Fora que o Urahara avisa, né? Isso aqui é uma missão suicida, vocês querem vir? É suicida mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Missão suicida, hein? Mas é isso, porque você junta esses fatores, aí fica aquela parada, mas eles podiam ter explicado alguma coisa. Podia ter um quadro do Urahara nem explicando pra gente, né? Porque é um outro argumento que você pode fazer. Beleza, pro leitor ia ser ruim saber. Mas a gente pode fazer o personagem saber sem o leitor saber. Que é, bota o Urahara falando, não, vou falar um pouco como é a Soul Society. E a gente não vê essa conversa. É uma possibilidade? É. Poderia ser bom? Poderia ser bom. Só que aí vem essas questões normalmente surgem quando o elemento emocional da obra não é forte o suficiente para te engajar. Se a obra não tá tendo emoção suficiente para você, você vai começar a se questionar de coisas que são fora da esfera da arte. É o famoso pai ou tio sentado na cadeira, no sofá e falar: mas que mentira! Sim, tudo é uma mentira, é um grande teatro, nada disso é real e tudo é feito exagerado para ser interessante e divertido. Mas você não liga, porque você tá curtindo. Isso aí é a suspensão de descrença, né? Serve para isso também. Mas o seu pai vai falar: ah, que mentirada. Entendeu? Por quê? Porque ele tá nem aí pra parada. Agora, a própria obra aqui, ela vai ser autoconsciente disso, né? Falar: ô, vocês não estudaram nada para vir para cá? É isso mesmo? Beleza, vocês não eram os principais para resolver a situação. Beleza, vocês sabiam que era uma missão suicida. Beleza, talvez eles não saibam das novidades, necessariamente, né? O Urahara e o Yoruichi. Beleza, a Yoruichi e a Kukaku que iam lidar com a situação. Eles também saem de última hora, né? Dá uma merda lá, a Kukaku joga eles logo. Beleza tudo isso. Beleza era para infiltrar e não lutar. Mas não vai saber de nenhuma informação? Realmente.
E foi um questionamento muito inteligente esse do Mayuri, e é uma coisa que a gente não vê muito sendo questionada, né, nos anime shounen. A outra parada é... Porque não é questionado nos anime shounen por causa disso que a gente falou, né? O Mayuri questiona isso porque o Mayuri é maluco também. O Mayuri, o Urahara e o Aizen estão meio que fora da obra ao mesmo tempo, né? Técnica dos Quincy's, que os faz conseguir movimentar o corpo ao bel prazer, mesmo eles estando ficando velhos, mesmo eles tendo perdido algum membro do corpo, mesmo eles, enfim, sei lá, tendo perdido muito sangue. Como eles são seres humanos comuns, que se machucam, que envelhecem, esse tipo de técnica certamente é muito útil, mas ao mesmo tempo não é... Os Quincy não são seres humanos comuns, né? Efetivamente, os Quincy são outra raça. Eles não são humanos, eles são Quincy. Tanto é que quando o Quincy se relaciona com o humano, eles viram mestiços, né? algo Mas eles têm a biologia humanoide, né? absurdamente poderoso. É algo, de certa forma, conveniente, mas que faz muito sentido existir. Por mais que eu não tenha E que eles não conseguem nem usar no mundo humano, né? Porque não tem partícula espiritual suficiente. entendido muito bem como que ela funciona. Eu, então, achei muito interessante eles terem desenvolvido O Ishida usa as partículas espirituais em abundância da sua society para fazer com que ele vire uma marionete da própria energia dele. Resumindo isso. uma técnica que os permite continuar lutando mesmo depois de envelhecer. Eu só não entendi como carambas que o Ishida aprendeu isso sozinho. Mas a cena toda é tão... Ele aprendeu no... É capaz dele já saber antes, né? Porque o avô ensina muita coisa para ele. E o avô dele é pica. Só que usar na Terra não dá, né? Não tem Reiatsu suficiente, não tem Eiroku suficiente na Terra para usar a parada. Mas nas partículas espirituais da sua society dá. tão legal que eu nem levei isso muito em conta. Então nós temos esse flashback do Ishi da criança tendo esse contra... Esse ponto da história é falado com isso são humanos comuns. A explicação é bem jogada mesmo. Não, desde o início da história é dito que se um Quincy é atacado por um Hollow, eles morrem. E é por isso que os Quincy's lutam. Eles morrem assim, se eles forem arranhados, né? Eles lutam à distância. Isso é diferente da alma humana. A alma humana, se é atacada por um Hollow, ela vai ser arranhada, por exemplo, não acontece nada. Mas um Quincy arranhado por um Hollow é envenenado, morre. É por isso que eles lutam com arco e flecha. Então, os Quincy's, desde o início da obra, são diferentes dos humanos. Eles são biologicamente humanos. Você pode dizer que sim, né? Mas o que define raça em Bleach não é a biologia, é espírito. Ponto ali com o avô e o pai dele. Essa parte ela é um pouquinho previsível, mas demonstra esse embate de ideias entre o velho e o novo. O avô que defende essa tradição que não O Veneno já dito no começo. Não vou lembrar agora, por favor. Quem tiver aí com mangá souber o capítulo, porque a gente tem a cena do Ishida explicando pro Ichigo e a gente vê umas silhuetas dos Queens se atirando assim. E acho que ele comenta sobre isso. Compreendida pelo novo. Mas talvez não seja. Como a obra é grande, às vezes a gente mistura as coisas na cabeça. O que não. Se eu tiver errado, não tem problema. Só falar, no capítulo tal diz isso. No capítulo tal, que é a discussão, isso aqui é dito e tal. Só botar, né, as provas aí. Não adianta falar, não, narrador, você tá errado, porra. Aí, porque eu vou acreditar no random da internet, né? Mas se você quiser botar nos comentários, narrador, o Quincy fala de veneno nesse capítulo aqui. A luta do Ishida é nesse capítulo. Então, ou no questionamento da Kariobaka, ela tá falando desse capítulo. Então isso aqui é dito antes, é dito depois, aí vocês botam lá. Que no caso aqui busca essa satisfação pelos bens materiais que vêm através do dinheiro. Enfim, dá pra interpretar essa questão O Ryuken vai ter umas paradas bem legais, não vou falar nada. do avô e do pai do Ishida de várias formas diferentes. E aí a gente chega no fim e... Catapimbas, menor! Is this a Toji Fushiguro reference? Não fala. Ela falou isso de propósito pra me irritar. Como assim, mano? A referência... A quem é referenciado é quem vê primeiro. Então, fãs de Jujutsu Kaisen, saiam da live imediatamente. Não é o momento de vocês. Já tem o dia de vocês que é nos episódios de Jujutsu Kaisen. Foi uma conclusão de luta Cai no Redbait, sim. Tô caindo no Redbait. dramática, catártica. O autor soube entregar pra gente o que nós queríamos de uma forma muito bonita, de uma forma que tem muito sentido, já que exigiu um grande sacrifício do Ishida pra isso acontecer. Mas aí que tá, esse sacrifício me deixa Poste mijou no cachorro. Pois é. É foda, mano. É foda ser velho. muito triste por dois motivos. Primeiro, o Mayuri sobreviveu, ou seja, o sacrifício acabou sendo em vão. E segundo, foi um sacrifício alto demais, já que dá a entender que ele nunca mais vai conseguir usar os poderes de Quincy dele. Nunca mais vai poder usar a energia espiritual. E na verdade tem até uma razão extra, razão 3. Isso me dá a entender que ou
O Kubo foi canalha, só não vou falar muito, mas o Kubo foi canalha. Esse personagem vai ser inutilizado no futuro, ou os poderes dele vão voltar de alguma forma mirabolante. Pior forma possível. O que me deixa apreensiva se o Tite Kubo vai conseguir fazer isso de uma forma interessante e que não desfaça a potência dessa cena. Não conseguirá, canalha. Caramba, eu realmente não esperava que eu fosse ter tanta coisa pra falar só sobre o arco do Ishida. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa que eu costumo achar chata, ou então pouco instigante nos shounens, é os arcos de treinamento. E aqui, nessa saga de Bleach, nós temos 4. O treinamento com Urahara, com o clã Shiba, com o Zangetsu e com a Yoruichi. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi essa quantidade absurda de micro-arcos de treinamento. Mas eu fiquei mais surpresa ainda quando eu percebi o quão diferente elas são entre si. E mesmo assim, o quanto a sua própria maneira... Ela não falou nada da trama do Gin, do Kira, da Hinamori e do Aizen. Como assim, cara? Ela falou até o capítulo 127. Como assim, cara? Você não falou nada da trama interna que é absurdamente boa, de conspiração. Capítulo 127 que ela falou, né? Até o 127. Ok. Pode se redimir ainda no próximo vídeo. Cada uma é uma parte tão instigante. A parte do Urahara por despertar esse lado hollow do Ichigo, que bom, eu não faço nem ideia de pra onde isso vai, mas... É relevante quando você toma spoiler do Aizen, que deve ser o caso dela? Não. Como assim é irrelevante, cara? O negócio é altamente bem escrito, ela se propõe a analisar a escrita da parada. Quando você sabe, só porque você sabe a surpresa, você não deixa de ver como a surpresa é construída. Eu já sabia do spoiler do Aizen mesmo, eu já sabia de Bleach inteiro, e mesmo assim analisei Bleach inteiro, porra. Você analisa a escrita da parada. Você vê como é que os pilares são preparados, como os personagens são posicionados, como que o drama deles vai se entrelaçando com a trama, como é que o psicológico dos personagens vai sendo afetado gradativamente. As cenas, você começa a perceber cenas que antes você não percebia. Ah, uma cena normal. Mas quando você já sabe da informação, fica... Por exemplo, quando você vê a cena da Hinamori saindo do quarto do Aizen. Quando você vê da primeira vez, você fala, ok. Da segunda vez, você fala, cara, peraí. Eles fizeram? Como assim o Aizen escreve um negócio aqui e tal? Você começa, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Olha que o autor botou vários detalhes que você não percebe da primeira vez. Então, quando você já sabe, você consegue ainda pegar outras coisas que você não pegaria de primeira. Né? Mas me dá a entender que vai ser um novo tipo de poder que ele vai ter que aprender a controlar e a usar mais no futuro. E a do Zangetsu. E é dela que nós vamos falar aqui. Tudo em Bleach gira muito ao redor do emocional dos personagens. Como Bleach se passa em um mundo meio metafísico, que brinca com esses conceitos mais abstratos e complexos como vida e morte, o que nos move a seguir, o que nos mantém inerte. Cadê ela comentando do rostinho aqui? Olha, ele tá sorrindo, mas no reflexo ele tá triste. Agora seu oponente é você mesmo. Pera aí, como que... Ah! Me segurar pra não ficar falando durante 3 horas. O porquê se vive, até que ponto se deve seguir as ordens dos superiores ou não. Ela leu, ela só não tá comentando no vídeo. Não. Isso em específico eu acho que fica muito claro nessa fala que parece... O negócio na cara, né? Literalmente a cara do personagem sendo refletida na parada. E nego na internet me vem falando, não, vou tirar o Ichigo, vou tirar o Shiro, foi tirando... Tudo foi tirado do cu, porque aparentemente você leu com o cu, né, cara? Bem jogada do Capitão Yamamoto, onde ele diz: não sejam tolos. Nenhuma justiça pessoal é capaz de sobrepujar a justiça universal. Isso é uma discussão que foi abordada por muitos filósofos, mas no contexto aqui do mangá eu acredito que ele esteja usando a visão do Marco Aurélio, um dos últimos estoicos romanos. Ele diz que, resumindo bem, há certas decisões que, no âmbito individual, podem parecer ruins ou injustas, mas que no macro, na visão coletiva, é sim algo justo. Ele então aqui demonstra, né, que ele tem muita fé nesse conselho, que no caso a gente só vai poder descobrir o porquê em algum flashback futuro, se é que vai ter. Cara, beleza. Tá, tu deu um monte de volta aí. O que isso tem a ver com o arco de treinamento do Zangetsu? Tudo. Diferente dos outros animes do Big Three, Bleach se admite muito mais enquanto uma obra cuja beleza não tá na materialidade dela, mas muito mais na construção do emocional. Não é à toa que pra despertar os... Emocional, eu acho que Naruto é mais... Eu acho que Naruto e One Piece são muito mais emocionais do que Bleach. Naruto é muito mais... Os dois são muito dramáticos, né? Mas Naruto é muito mais... Naruto é mais triste, assim, né? É mais... Você vê o drama do personagem sofrendo.
One Piece é mais dramático em tudo, né? É espalhafatoso, é choro pra todo lado e tal. Bleach é mais melancólico. Né? O personagem não vai chorar, ele só vai sofrer. Poderes Shinigami, o Mais introspectivo o Bleach, né? Ichigo tinha que se sentir em perigo no treinamento lá com o Urahara. E nem que depois, pra poder conhecer o Zangetsu e aprender o seu nome e depois aperfeiçoar o seu uso, ele precisasse enfrentar o seu alter ego. Esse Ichigo todo branco, com expressões suaves. Mas esse Ichigo, ele enfrenta quando ele vai lutar contra o Zaraki, não nesse momento do treino. Então a gente vai precisar do seu segundo vídeo comentando sobre isso. Em contraponto a esse Ichigo, sempre com as sobrancelhas muito franzidas na testa e com essas roupas toda preta, parecem representar esse Ichigo suave e confiante, inteiro de si e que não tem medo de um possível fracasso, e esse Ichigo que está preso às suas ideias de fracasso do passado, onde ele deixou de proteger a sua mãe anos atrás, o que se tornou um trauma na mente dele, e mais recentemente não conseguiu impedir a Rukia de ser levada pelo Renji e pelo Byakuya, coisa que também ele se culpa. Cário, de onde você tirou isso? Nada a ver, nada a ver? Então vamos ver aqui qual que foi a reação do Ichigo quando ele percebeu que... Tirei do vídeo do Mahatbando. Tipo isso. Que aparentemente hoje em dia as pessoas falam, vi hoje em dia um comentário desse, não é voz da minha cabeça não, eu vi um comentário desse, falando, desde que o Narrativando começou a falar de Bleach, as pessoas ficam vendo coisa onde não tem. Então, eu sou o único motivo para a Bleach fazer sucesso no mundo inteiro. Os japoneses gostam de Bleach porque eles viram o vídeo Narrativando. Gringos gostam de Bleach porque eles viram ele Narrativando. Aqueles trabalhos de universidade em chinês, em japonês, em alemão, só eles viram o meu canal. Eles viram o meu canal. Todos. foi salvo pelo Urahara, depois de falhar em ter protegido a Rukia. Pois é, né? Ou talvez esse outro plano aqui pouco depois também, caso o primeiro não tenha ficado claro. Pode crer. Enfim, pessoal, tem muitas outras coisas pontuais que eu achei super interessantes nesse... Ela não interpretou nada disso. Ela roubou dos meus vídeos. Essa é a única opção. Porque não tem nada em Bleach, eu que inventei tudo, pô. Eu tirei tudo da minha cabeça. Eu sou o maior escritor da Shonen Jump, porra. Eu nem estando na Shonen Jump, eu com meus humildes, quando comecei o YouTube, tá 2020, 6 anos atrás, eu tava com o quê? 25 anos de idade. Com os meus 25 anos de idade, meus humildes 25 anos de idade, eu simplesmente mudei toda a percepção mundial de um mangá através da minha escrita. Arco da Soul Society, como é um arco muito grande, eu não consegui falar tudo em um vídeo só. Então, se vocês quiserem outro vídeo sobre a Soul Society, comentem Soul Society, para eu saber que vocês querem entender os outros detalhes dessa temporada. Mas, se você quiser que eu continue e leia logo a próxima saga de Bleach, curta, comente. Você tem que fazer outra parte, que a Soul Society é muito grande, tem muita coisa para comentar. Você não comentou sobre o drama, a trama de investigação interna da Soul Society, de traição. Você não comentou da batalha do Renji do Byakuya, você não comentou da batalha final do Ichigo, você não comentou do Ichigo contra o Zaraki, você não comentou da batalha do Zaraki contra o Kumamura e o Tousen, você não comentou de quase nada. Você comentou até o capítulo 127, você falou que ia comentar, e deu uma palhinha do resto, mas você vai precisar fazer outro vídeo. Vai precisar fazer outro vídeo porque o julgamento não acabou. Essa foi a primeira sessão do julgamento aqui, ó. Entramos em recesso. Estaremos esperando a parte 2 do vídeo. Porque é na parte 2 que teremos muitas coisas para julgar a Caio. Mas, o prospecto no momento positivo. Ela já falou, pô, Bleach, a parada mais metafísica, porra. Não, Bleach tá trabalhando aqui uns negócios mais, né? Não é, porra, paradinha lá, um negócio mais emocional, beleza. Emocional, vamos ver para onde vai essa direção aí. Mas ela está dando uma chance para as características únicas da obra, vamos dizer assim. Né? Tipo, é foda você ler One Piece e falar, não quero comédia. Porra. Aí o problema tá com você, não tá com a obra. Né? Se você não tá se propondo a ir na aventura que o autor tá te escrevendo, você vai ter uma experiência muito ruim. Você vai destruir a sua própria experiência. Por isso que existem obras que não são pra todo mundo em todo momento. Eu, quando fui ver Jojo pela primeira vez, eu não gostei. Não tava no meu momento de ver Jojo. Aí, anos depois, eu fui tentar ver de novo e eu amei. Às vezes, só não tá na hora certa de você consumir alguma coisa. Sua cabeça não tá boa pra aquilo, sua vibe não tá boa pra aquilo, é outro momento da sua vida. E, eventualmente, no futuro, pode encontrar o momento correto. Entendeu?
Então, se ela tá indo na aventura que o autor tá propondo, independente de ter crítica ou não, já é algo honesto. E sinceramente, na internet, uma das coisas mais importantes que vai ter vai ser essa honestidade. A honestidade e o respeito, né? Então, ela está tratando a obra com respeito, ela está tratando a obra com honestidade. Então, beleza, a gente pode discordar de uma crítica ou outra, mas nunca vou poder falar que ela está errada no que está sentindo. Tem gente que vai falar, não, mano, você está categoricamente errado porque você está falando um monte de merda. Mas no caso dela e de outras pessoas que a gente faz react aqui e tal, você fala, não, eu entendo de onde está vindo a perspectiva dela. E é por isso que eu sempre tento falar com vocês, principalmente nas análises de One Piece. Narras, no capítulo 46 a Rukia explica isso dos Quincy's em relação aos Hollows, já que ficou na dúvida se o acento agudo não sei especificamente se diz que morrem. Mas fala que eles são vulneráveis a Hollows, né? Que não é igual ao humano normal. Obrigado, Santos. Então isso é explicado antes da batalha contra o que ela estava falando. Então, sim, o que eu estava falando, nem lembro mais qual era o assunto. Mas sim, é bem explicado lá no iniciozinho, no momento que ele aparece, que os Queens são frágeis a Hollow, isso mostra como eles são uma raça diferente. Ok, acho que era isso que a gente estava conversando, né? Mas o que eu falo na análise de One Piece que vocês já perceberam que eu sempre tento falar o seguinte, vocês entenderam a minha perspectiva? Tipo, mesmo que você discorde, o meu pensamento faz sentido de acordo com o que eu apresentei? RSRSRSRSRSRS defendendo Bleach, o homem vai a 1h em live. Como é que você conseguiu mandar R$1 e tocar a notificação? Agora o mínimo para isso é R$2, velho. Você tá conseguindo mandar? Vou ver isso aí. Vou atualizar o preço de notificação básica por causa do encanador Robson. Podem dar uma salva de palmas aí, uns pescotapa nele. Mas, vídeo bom. Vídeo bom da Cario, espero que ela faça a parte 2. E vamos continuar aí, né? Na vigilância. Pô, a vigília continua. Cubologia nunca dorme. Então é isso, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Cario também, vai lá ver o vídeo dela. E comenta aqui o que você acha do arco da Soul Society. Você acha que ele é um dos melhores arcos do Shonens, como eu, ou você acha que ele tem muitos problemas? Me dizer a sua opinião nos comentários. Tamo junto, dá like no vídeo, se inscreve, faz aquele negócio todo. Valeu e falou!